Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Raquel e hoje eu trouxe um tema bem interessante e atual. Cultura digital e pós-modernidade, a desconexão em meio à conectividade. Esse tema parece um pouco peculiar, né? Dá para fazer um jogo aí, desconexão, conectividade. O que é que será que eu trouxe para vocês? Vamos começar? A era digital, o advento das novas tecnologias. É um novo cenário em que o mundo se encontra, né? Desde 80, 90, quando os computadores começaram a se popularizar, né? Quando as pessoas começaram a ter acesso à rede computacional em casa, né? É que começou a haver uma popularização da informação por meio desses aparelhos, né? Dos computadores que faziam com que essa informação ela funcionasse não mais de maneira unilateral, porque o que antes circulava de maneira unilateral, né, com os meios de comunicação, agora com a internet, o advento da internet e a popularização dos computadores que passaram a ter espaço nas casas das pessoas, a informação passou a circular de maneira bidirecional e as pessoas, essa informação começou a circular de forma interativa, ou seja, as pessoas ela passaram a fazer parte da construção da informação a partir do momento em que ela é produtora também de conteúdo e não só recebe, não só receptora. E aí, essa popularização dos computadores e da internet, ela desenvolveu um espaço, que é o espaço natural, né, do meio digital, que foi denominado de cyberespaço. Vamos conhecer um pouquinho quem fundou esse termo. Esse termo ele se refere a um espaço não físico, territorial, em que informações de diversificados formatos circulam em um conjunto de rede de computadores, né? O William Gibson, né, de sci-fi, que é ficção científica, ele cunhou o termo cyberespaço, né, em inglês, o cyberspace, e é um termo que vários outros teóricos e pesquisadores da cybercultura, que nós vamos ver também um pouco sobre esse termo, passou a utilizar e trazer diversas reflexões sobre ele. André Lemos, que é um deles, né, tem uma obra dele de 2007 e 99, que fala muito sobre a cybercultura e é uma das obras que são muito utilizadas como fontes para trabalhos científicos. E além de André Lemos, nós temos Pierre Levy, né, que é autor de Cybercultura e tem um livro ótimo, super interessante sobre esse universo da cybercultura e do cyberespaço e das reflexões sobre o ambiente digital, que é a inteligência coletiva, também de Pierre Levy. Tem Henry Jenkins, que também fala sobre a convergência de mídias. Tem o Manuel Castells, que não é inglês, é espanhol, e tem sua obra também. Ele é um dos precursores nessas discussões sobre a cybercultura e o cyberespaço, também muito utilizado por outros pesquisadores que desenvolvem trabalhos científicos na área. Então, são pessoas que discutem esses termos relacionados à cybercultura. E muito atual para nós que vivemos imersos nesse mundo digital. Mas eu trouxe essa introduçãozinha aqui, esse conceito inicial, que não é o mais importante para as nossas reflexões dessa aula. É mais para a gente trazer, né, reviver um pouco na memória algumas das coisas que a gente já estudou no início e também, principalmente, para chegar onde eu quero, que é essa discussão sobre a nossa desconexão em meio a tanta conectividade ao nosso redor, certo? Então, vamos dar continuidade. A cybercultura, né? O aspecto mais... Olha, Santa Eidia, lembra daquela autora que eu passei para vocês em um outro momento da aula? Eu trouxe 2 livros dela aqui. Olha, todo marcadinho, da época em que eu escrevi minha dissertação. Então, nós temos aqui Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade e Culturas e Artes do Pós-Humano, Santa Eidia. Uma autora, Lúcia Santa Eidia, uma autora muito utilizada também, né, tanto na área de exatas, o pessoal de ciência da computação, como o pessoal de educação, que fala sobre as culturas e as artes do pós-humano e também as linguagens em época de mobilidade, em épocas líquidas, como disse o próprio Zygmunt Bauman. Então vejam, o aspecto mais espetacular da era digital está no poder dos dígitos para tratar toda a informação
som, imagens, vídeo, texto, programas informáticos com a mesma linguagem universal, uma espécie de Esperanto das máquinas. Graças à digitalização e compressão dos dados, todo e qualquer tipo de signo pode ser recebido, estocado, tratado e difundido via computador. Aliada à telecomunicação, a informática permite que esses dados cruzem oceanos, continentes, hemisférios, conectando potencialmente qualquer ser humano no globo numa mesma rede gigantesca de transmissão e acesso que vem sendo chamada de ciberespaço. Catalisados pela multimídia e hipermídia, computadores e redes de comunicação passam assim por uma revolução acelerada no seio da qual a internet, rede mundial das redes interconectadas, explodiu de maneira espontânea, caótica, super abundante. Então, Santa Edja faz uma compilação, né, dessa era digital, o poder dessa era digital, né, como a transformação de vídeos, de textos, de imagens, por via de códigos binários, conseguem dar um cenário inovador, né, às nossas vidas, à sociedade como um todo, e muda e marca uma mudança, né, de paradigma na sociedade, quando os computadores passaram a se popularizar e as pessoas, a população, começaram a ter acesso a essa rede mundial, né, que conecta as pessoas, ultrapassando espaço geográfico, espaço físico, por conta da rede mundial que é a internet. A gente pode estar preparado para receber todos os benefícios dela, mas para lidar com todos os detalhes e todas as questões que envolvem essa conectividade, essa era digital, né? Tudo que a internet fornece, todos os meios, todos os aplicativos, todas as interações. Será que nós estamos de verdade preparados para isso? Né? Será que as empresas estão preparadas? Será que nós, como seres individuais, como pessoas, estamos preparados para lidar com tanta informação, né, e com tantos recursos digitais em diversos aspectos, né? Não só questões técnicas, não só preparado em termos técnicos. Vamos ver, né? Então, essa era digital, era pós-digital, né, como dizem alguns, né, é uma era pós-digital. Já não podemos esquecer que o que está à frente de tudo isso são as pessoas. A questão é exatamente essa, pessoal. Será que já não estamos esquecendo desse detalhe, né? Observem aí essa evolução, né? A evolução do homem, toda a evolução. O que será do nosso futuro, né? Estamos considerando as pessoas em meio a tantos recursos, a tantas interações na internet, né? Como será que nós estamos agindo? Como será que nós estamos lidando com tanta novidade, né? Em todos os aspectos. Então, ganhamos ou perdemos com essa era digital? Então, alguns contrapontos que eu trouxe, né? Essa é a chamada quarta revolução industrial, pode-se dizer assim. Primeiro foi a substituição da produção manual pela mecanizada, segundo foi a eletricidade e terceiro as telecomunicações. Então, a quarta revolução industrial faz da robótica e da cibernética os protagonistas do processo produtivo, tanto da indústria como do setor financeiro, e também nos agronegócios. As tecnologias têm contribuído muito no aumento da produção e, consequentemente, no aumento do consumo. Então, são várias doenças atreladas a essa nova realidade. São práticas sociais que surgem e, junto com essas práticas sociais, novas necessidades são criadas de quê? De letramentos e de atitudes perante todas essas novas informações, né, e essa nova realidade. Então, culpar o smartphone também, em que a maioria passa boa parte do dia consumindo todo tipo de produto, não é justo. As tecnologias smartphone revolucionaram a comunicação, mas com certeza as relações mediadas pelas máquinas têm nos afastado do mundo real. Então, ficar muito tempo nesse mundo abstrato artificial ou real não diminui ainda mais a nossa capacidade de relacionamento? Deixaria alguém que quisesse falar com você na sua frente esperando horas? Certamente que não. Mas deixamos alguém chamando, mandando mensagens, insistindo que quer falar, se estivermos em algum aplicativo de relacionamento no celular ou em algum joguinho que adoramos e que gostamos muito, né? Então, pessoal, essas novas relações, essas novas práticas que vêm com a era digital exigem novas formas de atitudes.
E aí cabe a nós perceber, refletir se estamos agindo de acordo dentro dessas redes sociais, dentro desse universo, desse cyberespaço. Então a gente tem que refletir. A adaptação à velocidade acelerada das evoluções causadas pelas TDIC tem acelerado comportamentos, seja de forma positiva ou negativa. Mudamos alguns hábitos de forma tão rápida e intensa que alguns dos laços que nos conectam enquanto seres têm causado, por outro lado, o caos. Eu trouxe essas reflexões, esses apontamentos, na hora que eu escrevi, eu fiquei pensando, o que é que mais mudou em relação às relações, os relacionamentos dentro desse universo digital, né? Que hábitos nós passamos a ter, né? De forma tão rápida e intensa que essa era digital, que esse mundo tecnológico digital conquistou a gente. Eu digo digital porque, pessoal, é diferente, né? Tecnologia, ela não é só o computador, a internet, né? Os smartphones. A tecnologia é qualquer coisa que revolucionou, né? Qualquer meio que a gente utiliza para determinado fim. Por exemplo, o livro ele é uma tecnologia. A impressora é uma tecnologia. Então, cada uma na sua época. E então, essas novas tecnologias, que são chamadas também de tecnologias digitais, elas mudaram a gente, né, as nossas atitudes dentro desse novo universo e causou tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo trouxe desafios e principalmente caos. Por quê? Existe nessas redes sociais uma abertura maior para a colocação do ser humano, do indivíduo e sua voz. Né? A gente sabe que antes, como eu falei no início, a informação ela funcionava de forma unidirecional. O público ele recebia informação, mas ele não tinha aquela voz ativa nessa troca. E agora ela é bidirecional, porque o público ele conversa diretamente com os jornais, com as revistas, respondem, né? Eles estão em meio às notícias do dia a dia, filmam e postam, né? Então tá tudo muito efervescente e o ser humano, o cidadão, ele passa a ser também não só receptor de informação, mas também criador de conteúdo, de informação. E aí, por outro lado, acontece esse caos nas redes sociais, né? Há uns debates em que há polarizações, né? Polarizações que vão fazer com que haja críticas e discussões que muitas vezes não há um filtro maior antes de se colocar. Há uma intolerância ao diferente, né? Um desrespeito e uma falta de ética que acontece muito nesse ambiente virtual, é como se ele se sentisse, o ser humano se sentisse protegido e, claro, um sumiço dos valores conquistados enquanto sociedade. Será que isso acontece? A gente conquistou tanto ao longo da nossa busca por viver em sociedade, né? Leis e regras. Não tá muito não tem muito do que foi conquistado se perdendo em meio a esse caos que é gerado nas redes sociais. O que é que vocês acham? Né? Fica a reflexão. E também trouxe algumas colocações de pessoas importantíssimas que nós conhecemos, filósofos e estudiosos, mentes importantíssimas na pós-modernidade, na atualidade. Então, há um crescimento também da capacidade de comunicação com o grande público. Por quê? Há uma popularização da informação, mas eu estou sempre repassando as minhas informações, estou rodeada de muitas informações, as pessoas estão dando opinião sobre tudo, mas alguém está ouvindo a opinião dos outros, a opinião alheia, ou eu só falo e não escuto? E a gente sabe que um processo comunicativo precisa de ouvinte também, né? É uma troca. Será que está havendo essa troca ou estamos nos centrando no eu? Então a gente grita para ser observado, né? Nós nos sentimos muito solitários por dentro, apesar da gente sempre estar presente nas redes sociais. No fundo, o Karnal diz que gritamos para sermos observados e vistos, mas no fundo nos sentimos solitários. A preocupação não é tirar a tecnologia, diz ele, mas sim quem sou eu que preciso ser tantas personagens para estar presente em tantos lugares para tanta gente me ver. Então é assim, essa busca por ser visto, ser notado, mas até que ponto isso vale a pena? Cortella, ele vai trazer a questão da ética. A gente já viu isso em outros vídeos, mas para ele essa ética no mundo digital é uma ética que permite o quê? O compartilhamento daquilo que é importante.
mas com critério e ser criterioso naquilo que se diz. Por quê? Nesse mundo digital, o que a gente vê, um tema muito atual, são as fake news, né? As fake news, elas circulam a todo momento, são as notícias falsas, e elas circulam a todo momento e as pessoas não passam filtro para poder realmente procurar saber se aquela notícia é verdadeira. E quando a gente divulga uma informação falsa, a gente atinge de muitas maneiras que a gente nem imagina. Então, esse cuidado com essa ética dentro do ambiente. Outra questão também, outra reflexão de Bauman. O que é que se torna líquido, né? As redes sociais, elas são uma armadilha, é o que ele diz. Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. E aí eu trouxe essa reflexão, né? Na modernidade líquida, o termo modernidade líquida foi cunhado por Bauman, ele não falou em nenhum momento em pós-modernidade, ele falou em modernidade líquida. E na modernidade líquida, os vínculos humanos, eles têm a chance de serem rompidos a qualquer momento, causando uma disposição ao isolamento social, onde um grande número de pessoas escolhe vivenciar uma rotina solitária. Isso também enfraquece a solidariedade e estimula a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Então, vejam, essa vida virtual, essa modernidade líquida de relações líquidas, elas acabam enfraquecendo os relacionamentos, né, a solidariedade envolvida nos relacionamentos e estimulam a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Fica faltando empatia. Por fim, essa era digital também traz uma disrupção digital, né, que é mais recente ainda, né, nos últimos anos. A gente vê o quanto essa disrupção digital ela afeta a comunicação e modifica os processos. Marta Gabriel, né, a autora deste livro aqui, Marketing na Era Digital, né, um livro que eu li do início ao fim, na minha primeira graduação de publicidade, e é um livro que fala sobre esse marketing envolvendo as redes sociais, o meio digital como um todo. E Marta Gabriel traz um tema de disrupção digital, né, que afeta a comunicação. Em que sentido? Né, por causa dessas tecnologias digitais da informação e comunicação, muita gente acaba falando com muita gente e muita informação é gerada. E há uma falta de concentração em relação aos conteúdos e às informações que estão sendo vistas. Então, nesse processo, a gente vê uma sobrecarga informacional que vai afetando nossa atenção, do público como um todo, ela diz, e de quem produz e de quem recebe informação. Então, é um colapso, são muitas informações, e a gente manda mensagem, não responde a mensagem que mandam para a gente, fica gerenciando as que nós enviamos e não foram respondidas. Então, é uma tensão criada ali que afeta o nosso emocional e gera um monte de doenças que a gente está cansado de saber e de acompanhar nos noticiários, como é crescente, né, as doenças que envolvem a saúde mental das pessoas em tempos de era digital, de pós-modernidade. Então, como solucionar, né? Ela acha, Marta Gabriel aponta, para a importância dos bots, que são os robots, né? Os bots que ela chama. Que, por exemplo, o Siri, Alexa, Cortana, que são os auxiliares, os robôs auxiliares dos aparelhos eletrônicos. Por exemplo, os smartphones têm cada um o seu bot, vamos dizer assim. No meio de todas essas mudanças, há alguém que não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Esse alguém é o ser humano, né, gente? O ser humano. Então, no meio de todos esses processos de mudança, não podemos esquecer que, apesar de estarmos rodeados de máquinas, o ser humano é quem está no centro de tudo. E a gente não pode esquecer da saúde mental dele, a gente não pode esquecer que é ele que é responsável por fazer funcionar tudo isso, né? Então, vejam só. A pós-modernidade não pode ser encarada nem como um fator de deificação, né? Nem como um fator para o novo tempo, né? Deificação para o novo tempo, como sendo salvador e muito menos com desprezo, calcados na esperança de uma transitoriedade. A pós-modernidade deve ser vista pura e simplesmente como um agente representacional de uma realidade, nem grandiosa demais, ao ponto de colocar em ruínas todos os paradigmas da ciência, como exemplo, e nem como alvitada demais, como se fosse um mero castelo de areia. Então, não devemos dar essa importância demais ou
ou deificar a pós-modernidade e nem podemos também tratá-la como se não fosse nada. Nós devemos dar os devidos créditos, mas sabendo que existe o lado bom e o lado ruim. Nem é vilã, nem é heroína, não é? A gente sabe que tudo é relativo e tem os dois lados. E talvez o que pós-modernidade indique seja simplesmente uma disposição de espírito, ou melhor, um estado de mente. Este estado da mente acompanharia forjando uma nova totalidade social, com seus princípios organizadores próprios e distintos. Essa nova realidade, essa nova totalidade social é compreendida por Giroux como uma nova cultura na qual a produção de informação eletrônica altera radicalmente as noções tradicionais de tempo, sociedade e história, e ao mesmo tempo obscurece a diferença entre realidade e imagem. Então, veja, essa nova realidade, ela é uma nova cultura, né, que produz informação eletrônica que altera radicalmente as noções tradicionais do tempo. Então, a pós-modernidade altera a visão que a gente tinha de modernidade, altera várias concepções que nós tínhamos há tempos atrás, sem o advento da era digital. Então, nós precisamos dar o devido valor e crédito, mas sem deixar de priorizar o homem, o ser humano. Então, nós questionamos um mundo que se desumaniza, mas não questionamos nossas atitudes desumanas, não é? Automatas fazendo e repetindo ações que, na maioria das vezes, não são definidas por nós. Precisamos refletir sobre isso, pois sobre os impactos das tecnologias nas relações humanas. Os debates, quando ocorrem, são em grandes eventos de grandes empresas de tecnologia ou em centros acadêmicos. A maior parte da população está fora de tal reflexão. Entretanto, o impacto das transformações tecnológicas nas relações humanas é exponencial, é irreversível e, por isso, deve ser de acesso a toda a população essa importância que deve ser dada a essa nova realidade, essa transformação tecnológica que envolve todos os âmbitos da nossa vida, né? A gente não pode deixar essa discussão meramente para os pesquisadores, os cientistas. É importante ter um cuidado, tudo que diz respeito a um meio digital. É uma nova realidade em que estamos inseridos e temos que aprender a viver com essas novas práticas que são impostas por um novo mundo que se mostra para nós. Então, precisamos valorizar o ser humano, precisamos saber que novas práticas geram novas atitudes, necessitam de novas atitudes. E essas novas atitudes têm que ser bem pensadas, têm que ser vistas da maneira ética, não só técnica. E é isso. A cybercultura trouxe um universo totalmente novo para todos que estão envolvidos em sociedade e que têm acesso às novas tecnologias. As pessoas possuem acesso, desde uma pessoa mais humilde até uma pessoa que tem mais condições financeiras, né? Todos hoje em dia, quase todos têm acesso ao smartphone. Os que não têm já tiveram acesso, ou conhecem, né? Então, assim, é importante isso, né? A minha temática foi principalmente essa, pensar como um todo, né? Nessa aulinha de hoje, cultura digital e pós-modernidade, a desconexão em meio à conectividade. Então, muitas vezes a gente está tão conectado, né, virtualmente com os colegas, a família, mas nós esquecemos de realmente nos conectar, né, na nossa essência. A conexão via internet, rede, não é exclusivamente técnica, ela precisa ser uma conexão, né? A conexão não deve ser só na rede, ela precisa ser uma conexão entre seres humanos, relações, né? Que devem ultrapassar esse ambiente virtual. Muitas vezes a gente se isola, a gente está acostumado com esse meio virtual, principalmente em tempos de pandemia, né? Olha a ironia aí, nós somos obrigados hoje a estarmos separados, distantes, utilizando esse meio virtual, esse meio digital, e percebemos a cada momento como isso pode acarretar um monte de problemas, ansiedade, depressão, e precisamos ter um olhar carinhoso com o outro, uma empatia com esse outro que está do outro lado da tela, né? E não é só em tempos de pandemia, a gente tem que estender esse olhar para pós-pandemia, né? Passar a conectar as pessoas, né? Não só virtualmente, conexão de internet, mas conectar as pessoas pela generosidade, pela gentileza, pelo amor.
Então, esse título aí, a desconexão em meio à conectividade, precisa ser revertido. Nós precisamos nos conectar com todos ao nosso redor, né? Ter um olhar carinhoso com o próximo e assim a gente consegue um mundo melhor. Então, um abraço. Essa foi minha reflexão sobre cultura digital e pós-modernidade. Trouxe brevemente os conceitos e queria mais passar essa mensagem sobre essa desconexão em meio à conectividade. Um abraço para vocês e até a próxima!